os limites da teologia, toda ciência possui seu objeto de estudo. Por exemplo, a psicologia tem como objeto de estudo a psique. A sociologia tem como objeto de estudo o fato social. Quando a gente vai para a teologia, por um lado, eu posso chamá-la de ciência, pelo fato de que nós usamos um método, nós usamos um processo lógico de pensamento, uma concatenação de ideias. Por um lado, eu posso dizer que é ciência. Por outro lado, não é. Não é porque qual é o objeto de estudo da teologia? A revelação de Deus. Partindo desta premissa, quais são os limites da teologia? Aqui eu destaco pelo menos dois. O primeiro deles, só é possível fazermos teologia ou estudarmos teologia se partimos do pressuposto que aquilo que estamos estudando é uma revelação, é aquilo que foi revelado. Se não acreditarmos na cognoscibilidade de Deus, que é possível conhecer a Deus ainda que de forma limitada, mas conhecê-lo de forma verdadeira, por meio da sua criação, por meio de sua palavra e etc., se não partimos desse pressuposto, se torna inviável e se torna impossível qualquer discurso que a gente queira chamar de teologia. Então o grande limite, ou os dois grandes limites da teologia, em primeiro lugar, seria esse. Essa consciência que precisamos ter, que o que quer que venhamos a falar, o discurso que venhamos a fazer, é sobre algo que foi revelado, ok? Claro, nós temos a revelação que chamamos de revelação geral, que é a natureza. Nós olhamos para a natureza e dizemos, alguém criou isso aqui não veio do nada. Precisa de muita fé para acreditar que tudo que existe veio do nada. Não é? Mas partimos desse pressuposto que houve uma revelação para que nós possamos tirar algumas conclusões. Segundo, a linguagem que utilizamos na teologia é uma linguagem limitada. É uma linguagem limitada. A linguagem humana é limitada. Então, falar sobre Deus seria até uma contradição se a gente achar que Deus cabe em nossos conceitos. Deus não é domesticável, Ele não é domável, Ele não cabe num tubo de ensaio. Ele não é um objeto de estudo como as outras ciências possuem um objeto de estudo. Nós não podemos pegar Deus e colocar Deus em uma caixa e dizer agora vamos prescrutar Deus. Quando nós falamos acerca de Deus, nós estamos falando acerca do totalmente outro, usando nossa linguagem, uma linguagem humana, uma linguagem limitada e limitadora. Então partimos desses pressupostos. Primeiro, vamos falar sobre revelação de Deus e vamos usar uma linguagem que é limitada. Eu ainda diria um terceiro, nossa interpretação daquilo que foi revelado, e isso é importante. O que é que foi revelado acerca de Deus? Nós temos a criação que diz testemunha acerca de Deus, que testemunha acerca de Deus. Nós temos Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Nós temos as Escrituras. Ok. Nossa interpretação, nossa leitura das Escrituras, a nossa leitura daquilo que foi revelada, a nossa leitura também é passível de erro. A nossa leitura não é perfeita. Eu costumo dizer que o intérprete oficial das Escrituras é o Espírito Santo, não somos nós. Não existe especialista em Deus. Pode existir especialistas nas demais ciências, nas demais áreas da ciência. Na teologia, não existe especialista em Deus. Então, voltando à pergunta, quais os limites da teologia? Eu diria que os limites da teologia são, em primeiro lugar, aquilo que foi revelado. Só podemos fazer qualquer afirmação acerca daquilo que foi revelado. Segundo, os limites da teologia é entendermos a nossa limitação, a limitação da nossa linguagem, a limitação daquele que profere o discurso. Terceiro limite da teologia é saber, entender que estamos falando do totalmente outro. Deus não cabe em uma caixa. Isso quer dizer que
nossas interpretações pressupõem limites e pressupõem falibilidade. É por isso que precisamos de um óculos chamado Jesus Cristo para fazermos uma teologia de qualidade. Simples assim.